Bem, boa noite para os irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o livro dos profetas menores, como é a continuidade nossa, aqui da Igreja Casa de Oração Jardim Bom Retiro, e aí para o YouTube. Bem, nós estamos estudando esse panorama dos profetas menores, que é um panorama básico, e estamos estudando já hoje o livro do profeta Abacuque. Tá? São 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele veio depois do seu anterior, que é o profeta Naum, que falou sobre Edom. E ele começa dizendo o peso. Ele não começa falando, veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, às vezes era chamado de vidente também. Isso a gente já falando, já repetindo. E esse é o tipo do assunto que o capítulo 1 e o capítulo 2 é um questionamento do profeta. No capítulo 3 já é um salmo. Não temos lá muitas informações com respeito ao profeta Abacuque. O que a gente tem do profeta Abacuque é que na nossa era Martim Lutero foi despertado por uma fala do profeta Abacuque para idealizar ou criar reforma. O justo pela fé viverá. Ou em algumas versões, o justo viverá pela fé. Ou pela fé o justo viverá. Dependendo da versão. Uma outra coisa interessante é que, como todos os profetas menores, a gente tem que lembrar das nossas 3 primeiras aulas falando sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, e o Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel. Por que há necessidade de lembrar disso? Pelo fato que, nesse período em que o profeta Abacuque está exercendo o seu ministério, não existe mais o Reino do Norte. Não existe mais o Reino de Israel. O Reino de Israel, que são as 10 tribos, Zebulon, Naftali, José, Azé, Levi ainda está ainda. Todas essas 10 tribos já estão na Síria, já foram tomadas pela Síria. Então, no momento, ele está exercendo o seu ministério profético no Reino do Sul, onde tem somente 2 tribos. Tem a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e tem o templo, porque ali está Jerusalém, e em Jerusalém está o templo, e no templo está os levitas. Então, ele está ali, nesse momento. E nesse momento, pelo questionamento que ele faz à nação, aqui, dá de entender que já passou a reforma do rei Josias, aquele rei que fez aquela reforma religiosa, e que
por um acaso alguém achou o livro da lei. O povo estava tão distanciado que o livro que regia a nação, que era o Torá, que era o Antigo Testamento, tinha desaparecido. Então a reforma aparece quando alguém acha uma Bíblia. Estava tão distanciado. Aí foi feita a reforma. Como ele está falando aqui de tanta injustiça, alguns historiadores acreditam que já tinha passado o período da reforma e já estava no período do rei Jeoaquim. E os profetas, eles tinham uma direção que era tomada das profecias. Se o profeta fosse levantado no Reino do Norte, ele tinha uma mensagem para o Reino do Norte só, e às vezes ele tinha uma mensagem para o Reino do Sul, e às vezes ele tinha uma mensagem para o Reino do Norte e o Reino do Sul. Quando era levantado um profeta igual Jonas, que não tinha uma mensagem para os dois reinos, tinha uma mensagem fora do país, para mim, para a Síria. Esse foi o único profeta diferente até aí que eu achei. Mas o direcionamento da mensagem do profeta Abacuque também é diferente. Eu pensava que é só o profeta Jonas que era diferente. O direcionamento da mensagem de Abacuque é para uma outra pessoa. É para uma outra pessoa. Então, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ele está reclamando com uma pessoa e de um povo. O único povo que ele poderia estar reclamando era o povo de onde ele estava, que era a tribo do Reino do Sul, que era Judá. Então ele começa: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, Hamas, violência. Esse grupo Hamas que a gente ouve tanto falar aí no Estado de Israel, é essa versão que quer dizer violência, gritar violência, boca de sangue, mãos de sangue. Gritarei violência e não salvarás. Por esta razão, me faz ver a iniquidade e a vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também quem suscite a contenda, cria o problema, cria a situação, cria a ideia e o litígio. Falta da lei, da execução. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, em algumas versões fala assim, perverte o juízo. Na minha versão o juízo é pervertido. O que é certo passa a ser errado, e o errado passa a ser certo. Essa é a maneira que ele está reclamando do governo, da situação política em que está acontecendo em Judá. E ele está reclamando com Deus, porque é Deus, ele fala assim no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É alguém que é de oração, alguém que é de intimidade, alguém que é de comunhão com Deus, e Deus está mostrando a ele o que está acontecendo, e ele está falando com Deus. Mas aí, mas eu estou falando contigo e tu não me escuta. Então essa fala
Se fosse de mim para outro irmão, seria uma fala intimidatória. Mas essa fala com um grau de intimidade com a divindade é como se tu está me mostrando, tu está vendo, eu estou vendo estupro, violência, bandidagem, invasão, perversão da lei, o número do ímpio crescendo, sobressaindo mais do que o justo. Tu está me mostrando isso, mas tu está fazendo o quê? É dessa forma que Abacuque está se dirigindo para Deus. Em algumas versões, seria o tipo do comentário de alguém que está vendo alguma coisa e que Deus está mostrando e ele não está vendo Deus fazer nada. E Deus não está falando também com ele. A gente não sabe quando foi, em qual momento, tá? Porque a Bíblia vai dizer lá em Pedro que 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como um ano. Se a gente for transformar isso aí em meses, em semanas, em minuto, nós não podemos comparar isso. Mas, numa certa hora, Deus responde a ele. Então, do verso 1 ao verso 4, é o que Deus está mostrando a ele, é o que ele está vendo, e ele está vendo, está dizendo bem claro que é Deus que está mostrando, e ele está pedindo uma resposta, mas ele não está vendo a resposta. E num certo momento Deus fala, que é do verso 5 ao verso 11. Deus fala: de tudo que está acontecendo, de tudo que eu estou te mostrando, de toda a liberdade em que Judá está se comportando, da maneira como os levitas estão se comportando, da maneira como a nação está se comportando, da maneira como os sacerdotes, os líderes religiosos estão se comportando, Deus fala: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não tereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob a largura da terra para possuir moradas não suas. Paramos aqui. Quando Deus fala aos caldeus, é a preocupação do profeta do que estava acontecendo, e ele está vendo que a Assíria, o Império Assírio, já não existe mais. Os medos estão se unindo com os caldeus e criaram um outro império, que é chamado Império Babilônico, está crescendo assustadoramente, e Isaías e Jeremias, que foram anterior a ele, já tinha falado que isso ia acontecer. Os caldeus iriam invadir a nação de Israel, mas não dava para eles visualizar na época, porque quem estava no auge do momento era o Império Assírio. O Egito já tinha terminado, estava o Império Assírio. Então, quando Deus fala que suscita os caldeus, nação amarga, que está pegando todo mundo, que está arrebentando, que está matando, que está destruindo, é eles que eu suscito. Os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas, para invadir outra terra, para tomar outra terra, para punir outra terra, para destruir outra terra. Horrível e terrível é
dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Eu estou me dirigindo ao Deus de juízo, e o Deus de juízo está transferindo o seu juízo para outra nação. Deus começa a descrever como é que é. Os seus cavalos são mais ligeiros que o leopardo. Imagina, o tamanho de um cavalo e o tamanho de um leopardo. A velocidade que tinha os cavalos. E mais perspicazes do que os lobos à tarde. Esses leopardo, cavalo, são mais espertos que lobos. Ninguém vai escapar da mão deles. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Ou seja, são numerosos. Não tem como. Os seus cavaleiros virão de longe. De longe da onde? Lá do outro lado, lá de Ur dos Caldeus, lá da Babilônia. Voarão como águia que se apressam como a comida. Eles têm pressa. Pressam para matar, pressa para destruir, para devorar. Eles todos virão com violência. Você não está gritando violência? Aí o povo de Judá que estão fazendo violência contra os seus irmãos, estão fazendo violência contra o seu próximo, eles virão também com violência. O seu rosto buscarão o Oriente, estão voltados para lá. Aí, o Oriente, eles estão vindo do Ocidente, e eles congregarão os cativos como areia. Os seus escravos serão como areia. São muitos os seus escravos. E escarnecerão dos reis de Israel e dos outros reis que tomarão, e dos príncipes farão zombaria, e eles se irão de toda a fortaleza que existe em Israel, porque amontoarão terra e os tomarão. Serão destruídos a fortaleza. Então passarão como um vento, e pisarão, e farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. De tudo que esse império vai fazer de destruição amarga, e ele está falando isso, o Abacuque está tendo essa ponderação com Deus, porque as 10 tribos estão lá com os caldeus já. Porque não foi a Síria que tomou o reino do norte. Então, quando a Síria tomou o reino do norte, automaticamente os caldeus tomaram a Síria e tomaram as 10 tribos de Israel. Já estão lá como escravos, servindo a eles. Por isso que diz que os seus cativos são como areia. E toda essa vitória desse império, eles atribuirão essa vitória à sua divindade, aos seus deuses. Aos seus deuses. E Abacuque vai ouvir isso aí, atentamente, falou: Deus respondeu. Deus respondeu. Mas ele não gostou da resposta de Deus. Ele não gostou. E ele diz: não és desde sempre, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Nós não morremos. Ó Senhor, para o juízo pusestes, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Ele volta para Deus e fala: mas ele quer falar alguma coisa, mas ele usa aquela expressão em que Abraão usou para Deus quando pediu para poupar 4 pessoas em Sodoma e Gomorra, que era Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Quando Abraão começa: mas eu sou pai sim,
peço se tiver 20, se tiver 25. Mas se tiver 15, se tiver 10, ele vem argumentando. E o Abacuque usa a mesma expressão de humildade, de intimidade, porque ele está falando com um divino, com um eterno. Ele fala assim: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. O mal de Judá e o mal da Síria, ou o mal da Babilônia, o mal dos caldeus. E a vexação não pode contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Isso aí na literatura hebraica, na figura de linguagem, é chamado de trocadilho de palavras. O que ele quer dizer? Mas como? Tu é tão puro que não pode contemplar o mal? E como tu consegue me expor a ver essa vexação e ainda coloca alguém que é pior do que Judá para punir? É o que ele quer dizer. Farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ou seja, o poder militar deles iriam tratar homens e mulheres como animais, como répteis. Ele a todos levanta com anzol. Eles pegam quem eles querem e tratam da maneira como eles querem. E apanham como uma rede. São muitos cativos, são muitos escravos que eles já têm e vão nos colocar. E os ajunta na sua rede varredora, começa a varrer, ou seja, a escolher quem é que vai viver e quem é que vai morrer, quem que eu vou usar e quem eu não vou usar. O poder era muito. Por isso, eles se alegram e se regozijam. Ele vai dizer aqui: por isso, sacrifica a rede e queima incenso. O que ele quer dizer? Que os homens é como um peixe na mão dos caldeus, é pego como rede, e eles destroem em massa, como Hitler destruiu em massa na Câmara de Gás judeu. Ele está dizendo assim: por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, agradece ao seu Deus, queima incenso ao seu Deus, porque ela se engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Cada vez desejo de morte, para eles matar como alimento. Porventura isso esvaziará a sua rede e não deixarei de matar povos continuamente. Eles não cessam de fazer e eles não cansam e vão fazer isso continuamente. É dessa maneira que ele está aqui respondendo para Deus. No verso 1 e no capítulo 2, o Abacuque está vendo essa desgraça toda que está para acontecer. Essa desgraça que está para acontecer provavelmente não vai acontecer no seu período, no seu ministério, mas ele está vendo. Mas ele olha e vê o templo, a cidade de Judá, e vê a cidade de Judá guardada pelos seus sentinelas, fazendo o quê? Observando a cada momento, a cada instante, a invasão de qualquer povo, inclusive dos caldeus. E ele usa a seguinte expressão. Ele fala do versículo 12 ao versículo 17, e no versículo 1 do capítulo 2, ele vai usar a expressão: sob a minha guarda estarei. Ou seja, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma guarda, e Itamar sabe o que é isso, aquela cabine, onde é protegido ali alguém que observa, que é quem está de serviço.
Sob a minha guarda estarei, vou fazer. Não é que ele faz isso materialmente, mas ele faz isso espiritualmente. E fala: e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Depois dessa fala: e que responderei quando eu for ser erguido. Diante desta fala, eu vou ficar em vigia. Como os homens estão em vigia permanente quanto outros homens, eu vou ficar em vigia e em oração. Se fosse com os dias de hoje, como nós temos acesso ao Espírito Santo, a gente usaria a seguinte expressão: ficaria em espírito de oração. Mas eles não tinham conhecimento da ação do Espírito de Deus sobre eles. Então ele fala que estaria na guarda, aguardando a sua fala, a sua resposta com respeito a esta nação que faz toda essa destruição. Não é que vai fazer essa destruição, é que tu já está me mostrando que eles vão fazer essa destruição. E eu vou ficar aqui aguardando que resposta tu vai me dar para alguém que é mais ímpio do que nós, sendo usado como juízo sobre nossas vidas. Aí no versículo 2, Deus começa a falar de novo. Então Deus começa a falar do 2 e vem falando até o 20. Fala: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para quem a possa ler, o correndo passa. Em outras versões: para quem ao passar correndo passa a ver. Por quê? Porque a visão, que era a mensagem, que era o oráculo, ela era escrita em pergaminho. E Deus estava mandando ele escrever numa tábua para que todos pudessem ter conhecimento do que ele estava falando. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Isso vai acontecer. Então escreve avisando para eles. Eis que aí ele começa a se dirigir a sua fala, Deus, a uma outra pessoa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. É como se tudo que o profeta estava falando, ele estava falando de uma destruição capaz, e que tanto as 10 tribos quanto as 2 tribos que seriam pegas seria destruída totalmente. Mas Deus está dizendo o seguinte: quem é justo e tiver fé, independente desse posicionamento meu, vai salvar. Ele vai ser salvo pela fé. Tanto mais que, verso 5, por ser dado vinho é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que se alegra com o sepulcro do seu desejo. E como a morte, que não se farta, está se dirigindo direto à Babilônia, mostrando quem é a Babilônia e a responsabilidade que a Babilônia tem de tomar essa decisão. Que a Babilônia não sabe que está sendo permitida pelo Eterno a cumprir isso. Eles são maus e o Eterno está permitindo para, no meio de um povo, tirar aqueles que serão salvos pela fé. Não é mais tribo, é fé. Ajunta para si as nações e congrega para si os povos. Não levantarão, pois todo este contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo. Aí Deus começa agora mostrando que eles também são perversos. E ele está vendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, a Babilônia,
varrendo povos que não são seus. Nós lemos no versículo anterior. Até quando? E daquele que carrega sobre si mesmo de dívida. Não se levantarão de repente os que hão de morder, ou seja, a sua comitiva, o seu império, seus ajudadores, seus congregados, os seus aliados, também destruirão eles. E não despertarão os que hão de abalar, e não lhes servirá tu de despojo. O que você está tratando esses povos que você está pegando como despojos, alguém um dia pegará. Hoje nós temos o privilégio de saber que depois do Império surgiu o Império Persa. Depois do Império Persa surgiu o Império Grego. Então tudo partiu de um destruindo o outro, e os outros confederados passaram a destruir também, a tomar também.